Pessoal, terceiro slide, professor Márcio Jesus, professor de Geografia, História, Atualidades. Vamos agora continuar com o nosso trabalho, tá? Estou à sua disposição para você chegar agora a aprender um pouco mais. Vamos trabalhar Geografia Econômica, tá? Geografia muito importante também, bastante abrangente, tá? Geografia Econômica, a gente trabalha com 6 eixos de estudos, tá? Industrialização, fonte de energia, extrativismo, tá? Transporte, agropecuária, tá? E assuntos ligados a transportes também, são 6 vertentes, e vou tentar transmitir para vocês esse conhecimento, tá? Espero que vocês entendam a dinâmica de cada um. Vamos começar no slide 2 com a industrialização. Industrialização, no mundo, ela começa exatamente nas revoluções industriais. Tá? A primeira revolução industrial no século XVIII para o XIX, a segunda revolução industrial tá, do XIX para o XX, a terceira revolução industrial rolando ainda no século XX, e hoje alguns dizem que é a quarta revolução, outros dizem ainda que é a segunda fase da terceira, chamada de revolução técnico-científica e informacional. Tudo bem? Então, nós vamos ver que o Brasil ele está inserido na industrialização que nós chamamos de terceira revolução industrial, da industrialização tardia. Por que industrialização tardia? Porque ela vai começar no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, vai começar após a década de 50. Tá? As industrializações anteriores eram industrialização clássica, tá? Clássica, que são dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos e do Japão. E a industrialização recente são dos tigres asiáticos, tá? Dos países que tiveram um grande desenvolvimento a partir dos anos 60 para cá. Você tem à sua esquerda aí um resuminho, tá, da industrialização do Brasil no século XX. Ela começa exatamente na transição do século XIX para o século XX. O Brasil ainda era só agrário exportador de café, e a industrialização verdadeiramente começa com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o cara que vai desenvolver a indústria de base, anos 30 e 40. Nos anos 50 é Juscelino Kubitschek, tá? Que você vai ter a entrada do capital estrangeiro, a indústria de automóveis, no ABC paulista. Nos anos 70, em plenos governos militares, nós vamos ter as grandes obras para fazer o avanço para o interior do Brasil, chamado de obras faraônicas ou obras de grande porte, junto com o milagre econômico. Nos anos 80, a famosa década perdida, tá? Que é a década da grande inflação no Brasil, uma inflação gigantesca. Tá? E os anos 80, os anos 90, nós vamos ter os anos do processo de privatização de empresas, que nós chamamos de neoliberalismo, tá? Ou privatização de empresas. Tá bom, pessoal? Vamos ver no slide 3, aqui. Então, nós temos aqui as 4 revoluções industriais, com suas características, a primeira, segunda, terceira e quarta revolução, cada um tendo uma importância significativa no desenvolvimento industrial, ok? E tem também, aqui à sua esquerda, os 3 principais tipos de indústrias, tá? Indústrias de bens de produção, que são aquelas indústrias de base, elas transformam a matéria-prima no primeiro produto, petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, de cimento. Temos junto com elas as indústrias de bens intermediários ou de capital, tá? Que vão produzir máquinas industriais, ferramentas, tratores, motores, automotivos e autopeças, e as indústrias de bens de consumo, que pega esse primeiro produto e transforma no produto final. Então, por exemplo, se eu vou extrair a bauxita, que é o minério de alumínio, é a indústria extrativa. Ela vende esse minério de bauxita para uma siderúrgica, que é uma indústria de base. Essa siderúrgica vai derreter a rocha, vai purificar essa rocha e vai transformar em folhas de alumínio, grandes folhas de alumínio.
Quem é que vai comprar essas folhas de alumínio? É a indústria de refrigerante, por exemplo, que vai pegar essas folhas de alumínio e vai cortar, soldar, limpar, colocar líquido dentro, lacrar e distribuir. Essa é uma indústria de bens de consumo, ok? Então são as fases de uma indústria. E as indústrias de bens de consumo podem ser indústrias de bens de consumo duráveis, não duráveis e semiduráveis, dependendo da vida útil do produto. Beleza, gente? Muito maneiro, né? Aqui no slide 4, você tem os principais centros industriais do mundo. Olha que maneiro. Ficou muito bom esse material, tá? Mostrando os principais centros industriais do mundo. E você tem os três grandes polos industriais hoje, tá? Que são os Estados Unidos, a Europa, tá? E a Ásia, onde você tem a China, tá? Que é a grande potência do século XXI. Tá? A China hoje é a segunda maior potência do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Tá? Você percebe, então, como se você tem os grandes polos industriais. Logo, também são grandes poluidores em seus países, correto? Aqui você tem no slide 5, tá, as principais zonas industriais do Brasil. Agora eu coloquei no Brasil as principais zonas industriais, tá certo? Então nós temos aqui por região. Então você tem na região norte e centro-oeste uma pequena industrialização, uma reduzida produção industrial de apenas 5%, tá? Você tem na região nordeste, tá, três principais polos, de cima para baixo, de importância: primeiro Recife, segundo Salvador e terceiro Fortaleza, tá? Depois temos na região sul também os principais polos industriais, principalmente nas capitais, do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, tá? No Paraná em Curitiba, e em Santa Catarina não é em Florianópolis, que é uma ilha, mas sim no litoral, tá? Que é na região do Vale do Itajaí, tá? Que combina com a cultura alemã, que é a região de Joinville, Criciúma, região de Chapecó, tá certo? E a grande concentração ainda de indústrias no mundo, no Brasil, quer dizer, é na região do Sudeste. A região do Sudeste é formado por essas três principais capitais, tá? Que é Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, tá? Onde nós formamos o chamado Triângulo Industrial. Triângulo Industrial, formado pelos vértices de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E São Paulo sozinho ainda concentra 50% de toda a indústria do país. Então perceba como São Paulo tem uma importância ainda significativa na concentração industrial. Beleza, pessoal? O segundo tema de geografia econômica são fontes de energia. Tá? Existem dois tipos de fontes de energia. Tá? Essa não tem jeito, tem que entender esses gráficos. As fontes renováveis e as fontes não renováveis. As fontes não renováveis, elas são todas à base de combustíveis fósseis, quer dizer, surgiram na decomposição da matéria orgânica há bilhões de anos atrás. Então não tem mais como voltar agora, que é o petróleo, que é o carvão mineral, que é o gás natural e que é o xisto betuminoso, que é uma rocha com material hidrocarboneto, né, de combustível fóssil. Esses combustíveis vão acabar. E mais a energia nuclear também. Tá? A energia nuclear também é um combustível não renovável. Já os outros são combustíveis, são fontes renováveis, tá certo? Hidráulica, é, eólica dos ventos, solar, biomassa, todas são fontes renováveis. Se você olhar o slide 6, você vai observar que a base econômica, a base da energia, né, a matriz energética do mundo, ela é dividida principalmente, ela é influenciada principalmente pelos combustíveis fósseis. Petróleo, 35%, carvão mineral, 24%, gás natural, 20%. Já o Brasil é considerado como um país de matriz limpa, tá certo? Onde a 44% é de fonte renovável, que são 38%, não, 15% de hidrelétricas,
tá? 29% de biomassa, certo? E mais eólica, solar, que tem crescido bastante. Então, o Brasil entra dentro do grupo, do seleto grupo de países que tem uma fonte, que tem uma matriz energética limpa, tá? Ou pouco poluente. O slide 7 mostra os principais produtores de extrativismo mineral. É um outro tema que você tem que associar aonde se produz com o mineral. Não tem jeito, pessoal, é uma parte meio decoradinha mesmo, não tem jeito. Tá? Então você tem, e essas jazidas minerais, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, no vídeo Geografia Física, as jazidas minerais vão ser encontradas nas áreas de maciços antigos e escudos antigos. Tá? Então, não é qualquer parte do mundo que você tem minerais à disposição. Então, se você pegar o mapa do mundo, como você está vendo aqui no slide 7, você tem concentrações minerais no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, tá? Na parte sul da África, chamada África subsaariana, tá? Em algumas partes da Europa e algumas partes da Ásia e da Austrália. Não é todo mundo que tem mineral à vontade, não. O Brasil é um grande felizardo de um subsolo rico em minerais. Olha o mapa que está à sua direita. Perceba que os principais estados produtores de minerais são Pará e Minas Gerais. Sim, no Pará você tem a Serra dos Carajás e em Minas Gerais você tem um quadrilátero ferrífero, grandes produtores de minerais metálicos importantes. Então, o Brasil é um grande exportador de minerais metálicos. Ok, pessoal? Nesse slide, você percebe que nós estamos vendo ainda outras áreas com mais detalhe agora, tá, de minerais metálicos por região do Brasil. Tá? Não é para decorar isso tudo, porém, é importante que você saiba no mapa, para você ter uma visão do mapa. Então, um minério que está sendo muito falado hoje, o nióbio. Nióbio é em Araxá, Minas Gerais. 96% do mundo do nióbio está em Minas Gerais. Tá? O Brasil tem a maior jazida de ferro do planeta, que dura para 100 anos, por exemplo. Então, são isso que vai marcar muito nas questões, cai muito o mapa do Brasil. Ok, pessoal? Agora, o terceiro tema de importância é a agropecuária. A agropecuária reúne a agricultura e pecuária, né? Que é o cultivo e a criação de animais, é o setor primário. E existem tipos, né, específicos de agropecuária no mundo. Tá? Você tem agricultura plantation, você tem agricultura mecanizada, você tem agricultura de jardinagem, você tem agricultura itinerante, você tem agricultura extensiva, que é com técnicas tradicionais, você tem agricultura intensiva, que você usa o maquinário, tecnologia, tá? Então, são conceitos que você precisa ler para você assimilar, tá? E se você nunca ouviu falar, esses resuminhos te ajudam bastante, tá certo? Hoje no mundo, os grandes exportadores de agropecuária, eles não recebem muito dinheiro, porque a agropecuária não tem um valor expressivo na balança comercial, mas é importante para o abastecimento para a indústria, quando é produto para exportação, ou para abastecer o mercado interno, quando é para alimentos, tá certo? E temos um tema também muito evidente, que é a tal da Revolução Verde. Revolução Verde foi uma prática usada pelos países ricos nos países pobres de modernizar a agricultura, tá? Nos anos 70. Pensou-se que fosse para aumentar a produção de comida, mas não. A Revolução Verde foi direcionada para a produção para a indústria. Então, a Revolução Verde aumentou a produção de soja para a indústria, a produção de tabaco para a indústria, a produção de algodão para a indústria e não de arroz, feijão e etc. Tá? Então, isso vai gerar uma discrepância muito grande entre os grandes latifundiários, os grandes agropecuaristas e a agricultura familiar. Continuando no slide 10, você tem aqui no Brasil um problema muito sério, que é a questão agrária no Brasil, tá certo? Se você olhar bem
o mapa do slide 10, você vai ver que 5 grandes estados são produtores de grãos: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil e um dos maiores do mundo. Mato Grosso do Sul tem o maior rebanho bovino da Terra, tá? Do planeta Terra. Minas Gerais é um grande produtor de café até hoje, por causa do solo de terra roxa. São Paulo é um grande produtor de cana para a produção de álcool combustível, de etanol. Tá? E o Paraná é um grande produtor de milho para o setor agrícola, para o setor industrial. É um grande produtor de milho produzido em grande quantidade, produzido de forma intensiva para o setor industrial. E à sua esquerda você tem por região. Tá? Por região importantes cultivos e um histórico de como desenvolver a agricultura nessa região, né, em cada região do Brasil. Tá? E temos no slide 11 um problema sério, que são os conflitos no campo, claro. Tá? O problema da concentração de terras no campo, o problema da má distribuição de terra no campo, que vai gerar conflitos pela terra. Tá? Então, a formação dos anos 80 de um movimento social rural chamado de MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, que vem lutando, e a disputa pelas terras no Brasil. É uma característica de um país subdesenvolvido, industrializado ou emergente. Tá? O Brasil tem os maiores latifúndios do mundo em território brasileiro. São vastidões de terras nas mãos de poucos. Então, você tem pouca gente com muita terra e muita gente sem terra nenhuma. Tá? É o slogan que se coloca muito em questões. E você tem aqui do lado, tá, no slide 11, o Brasil, o maior produtor no ranking de quê? De açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, milho, soja, farelo de soja, óleo de soja, algodão e carne suína. Então você percebe que o Brasil é um grande exportador chamado de commodities. Commodities são produtos primários para exportação. Escuta a minha definição. Commodities são produtos primários para exportação. Tá? Tudo que é do campo para exportação é chamado de commodities. Se não é para exportação, é produto destinado à cesta básica, alimento da população. E nesse no último slide, você tem aqui, tá, primeiro, a concentração de terras nas mãos dos dos grandes proprietários, tá? A concentração de terras nos latifundiários. Você percebe que grande parte do Brasil já está na mão de uma pequena classe de agropecuários, né, de detentores do poder econômico e político. Tá? Você tem aqui uma comparação na estrutura fundiária. Estrutura fundiária é tamanho das propriedades, tá, pessoal? Então você percebe que é, que poucas pessoas concentram muitas terras em suas mãos, são as grandes propriedades, e muita gente concentra pouca propriedade no Brasil, que são os pequenos proprietários ou agricultura familiar, tá certo? Então isso tudo vai marcar a estrutura agropecuária do Brasil. Tá? A nível de agropecuária, pessoal, ela é basicamente, no mundo tem aquelas características específicas, né, que eu espero que vocês leiam e aprendam, né? A agricultura itinerante, a de jardinagem, que é típica da plantação de arroz nas regiões asiáticas, tá? E no Brasil, você tem essa questão da agropecuária para exportação e a questão do conflito de terras, tá? O conflito entre o poceiro, que não tem direito à terra, né, ao documento da terra, e os grandes latifundiários que querem tomar essa terra dos poceiros. Beleza, pessoal? Se percebe que eu me concentrei principalmente na nível econômico nos 3 principais temas, tá? Que é indústria, extrativismo, tá? E agropecuária. São temas importantes, caem muito em prova. Tá? Espero que vocês consigam entender. Tá? Já estou chegando ao último slide, tá? Em torno de 20 minutinhos para cada um. Tá?
Um abraço a todos, que vocês tenham bastante estudos e possam entender. Anotem tudo no caderno, ok, pessoal? Um abraço.